Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira da quarta semana da Páscoa e o Evangelho é João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje vem nos dizer desta fala de Jesus sobre aquela perturbação que ocupa o nosso coração, sobre o nosso fim último. Nós cremos no céu, nós cremos na vida eterna, nós acreditamos nas promessas de Deus para a nossa vida. É uma questão de fé, é uma questão de confiar em Deus, de confiar que o Senhor quer que a nossa vida termine junto dele. Não é tão simples, não é tão fácil dizer para alguém que sente a partida de outro, pensar qual a condição que essa pessoa vai estar após a sua passagem. Mas algo é certo: essa pessoa estará com Deus, cuidada por Deus, nos braços de Deus. Não sabemos exatamente o modo como será. E isso porque a nossa inteligência, a nossa capacidade, só nos dá condições de pensar humanamente, pensar a partir daquilo que conhecemos, do que nós tivemos acesso até hoje. Mas Jesus nos pede para que a gente não perturbe o coração, a fim de que a gente simplesmente confie em Deus. Essa é uma das passagens bíblicas que nós temos no sacramentário, do qual nós tiramos as leituras bíblicas para a celebração das exéquias, quando vamos nos despedir das pessoas nos velórios. Particularmente, eu gosto muito dessa leitura porque ela tranquiliza o nosso coração. Jesus termina dizendo que é o caminho, a verdade e a vida, e o início é exatamente dizendo para que o nosso coração repouse naquela hora. Diante da morte de alguém querido, diante da passagem de alguém que nós gostamos muito, inicialmente ficamos sem saber, sem entender, tristes. E essa é a condição humana inicial. Mas junto à nossa condição humana, deve estar também o nosso coração que se doa a Deus naquele momento. O nosso cansaço, a nossa tristeza, a nossa dor e o nosso luto, que devem ser entregues ao Senhor naquela hora. E assim deve ser a nossa postura nesse momento. Não é uma hora fácil, a hora da partida dos que amamos dói, retira de nós uma parte importante, retira de nós, naquele momento, a alegria, a tranquilidade, mas ao mesmo tempo nos coloca diante de somente aquele que pode, naquele momento, nos devolver de novo a capacidade de nos sentir fortes, de acreditar que a bondade, o amor realizados por aquela pessoa em vida não acabaram com o final das batidas do coração dela. Mas naquele momento se inicia a hora da recompensa de Deus, a hora do momento em que
tudo que nós esperamos durante toda a nossa vida se cumpra. Por isso, eu peço a você, tendes fé em Jesus, tendes fé no Pai do céu. E nesse dia 13 de maio, confiando a Nossa Senhora de Fátima, tudo aquilo que nós vivenciamos e principalmente as nossas dores, os nossos lutos, nossas fraquezas diante das nossas incompreensões. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.